Oi pessoal, estamos aqui no nosso segundo vídeo de Diário de uma Preparação. E hoje eu tô aqui com o Adam, né? Pra quem não sabe, meu momô e também o meu coach. E a gente vai falar pra vocês um pouquinho melhor sobre como foram esses primeiros meses, do finalzinho de fevereiro até aqui, até semana passada, na verdade, onde eu tive que perder aí uma boa quantidade de gordura antes de iniciar esse pré-contest. E eu vou pedir para vocês, rapidinho, ajudar a gente fortalecendo o trabalho. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha com os amigos. Então agora é com o Momô. Bom, primeira coisa, vamos deixar aberto aí, né? Um negócio sério. Você tava gordo. Tava bastante. Vamos lá então, conta pra eles, com quanto que você começou esse trabalho? Tava com 74 quilos, foi meu peso recorde na vida, mas eu também parei de treinar e parei de fazer dieta. Esse daqui me ajudou bastante, porque ele me trazia donuts quase todos os dias. Começo de casamento, né? Você sabe como é que é. Quer agradar, né? Você quer agradar, você gasta energia de outro jeito, né? E por aí vai. Enfim. Até que... Então, não, mas aí a gente tem que levar algumas outras coisas em conta. Sim. Né? Jogo aberto, né? Com certeza. Então tá. O que acontece a Aline, ela sempre teve um corpo bonito, né? Bem definido, até a gente se conhecer. E calhou da gente se conhecer numa época na qual ela estava largando um dos ergogênicos que ela fazia uso. Né? A Aline era patrocinada por uma empresa X, né? Que dizia que na verdade tinha lá dentro dos seus compostos coisas para acelerar o metabolismo, etc e tal. Não deixava de ter. Isso, e na verdade tinha, mas só que assim, não era de acordo com o que eles preconizavam. Era algo muito pior. Eram coisas piores, né? Ali a gente tinha alguns derivados anfetamínicos, né? Para quem não sabe, as anfetaminas, elas são uma classe de medicamentos que podem ser utilizadas tanto para terapêutica, mas também como forma de abuso, né? Ou seja, eu estava me entupindo de anfetamina sem saber. Sem saber. Exato. Deixando muito claro. Exato. Até porque a gente vai deixar claro depois outros assuntos também com relação a isso. Bom, Momô não me apresentou, né? Mas para quem não me conhece, eu sou Adam Abbas, eu sou farmacêutico, eu sou biólogo, eu trabalho como professor de pós-graduação na Uniguaçu, né, lecionando principalmente disciplinas de recursos ergogênicos farmacológicos e também farmacoterapia no emagrecimento. Então, assim, a gente está discutindo algumas coisas com uma certa propriedade, porque além disso também sou preparador de atletas, né? Temos aí alguns atletas já dentro do cenário mundial com Procard. Coach e expert Dragon Pharma. Sim. E, bom, qual que é a ideia? A Aline, ela vinha fazendo uso desses compostos, né? E quando a gente se conheceu, meio que foi uma coisa do tipo assim, não é legal isso por conta de algumas coisas que eu já fiquei sabendo. Resumo da história, a Aline resolveu parar com o uso, mas só que a parada foi total. E foi assim, do nada, e como a gente sabe, existe uma coisa chamada rebote, ou seja, as anfetaminas elas aceleram bastante o metabolismo, realmente, elas se ligam lá nas células de gordura, aceleram o processo de queima de gordura e no sistema nervoso, além de causar o efeito de supressão de apetite, elas desregulam vários neurotransmissores associados principalmente com o prazer, certo? Então o que acabou acontecendo? A Aline, logo em seguida à retirada, ela teve esse rebote, células de gordura dela começaram a trabalhar. Detalhe, você lembra, né? Foram quase 10 quilos em um mês. Exato. Começaram a trabalhar assim de uma forma maluca. Além disso, do ponto de vista de sistema nervoso, uma bagunça. Deu um down. Deu um puta down e ela compensava principalmente com o quê? Com comida. Justamente porque a gente sabe que a ingestão de alimentos, e eu não estou falando de doce, açúcar, porra nenhuma, eu estou falando de alimentos, né? É que é evidente que você vai buscar aqueles que são mais palatáveis. Sorvetinho. Por exemplo, acaba tendo como mecanismo tentar compensar isso lá nos centros de recompensa do sistema nervoso.
Resumo da ópera, né? Tirou o agente estimulante, parou de treinar, porque aquele negócio meio que dava um up para treinar, começou a comer pra caralho e começou a ter um sistema de retroalimentação positiva na cabeça. Quanto mais comia, mais queria comer. Mas ficava triste. Ficava porque culpada porque engordava e ia lá e compensava na comida. Sim. Resumo da ópera, né? Nisso a gente já estava casado. Eu falei, deixa, vai, ganha peso, tenta pelo menos treinar, vai ganhando massa magra junto, dane-se, né? Até que chegou num ponto em que a gente virou esse ano e falou, ok, vamos mudar, né? Vamos mudar, foi realmente vamos mudar. Sim. Ela começou a fazer acompanhamento com psicólogo também, para poder trabalhar essa questão. E nós resolvemos organizar um planejamento alimentar, né, no qual, além de, tipo, ela ter o déficit calórico, que é o fator principal para que você tenha perda de gordura, você também saiba reeducar as suas vontades, os seus desejos. Lembra que a gente falou, comer, né, traz prazer, a gente sabe disso. E muita gente acaba descontando frustrações, nervoso, estresse na comida. Então, assim, a forma que a gente encontrou foi dentro de todo esse planejamento, desde quando que a gente começou? Março? Finalzinho de fevereiro, começo de março. Isso, desde o finalzinho de fevereiro, começo de março, foi comer bem. Além de comer os alimentos gostosos, né? Então, tinha doce de leite, tinha leite condensado, bolachinha, pãozinho. Mas também tinha arroz, tinha frango, tinha muita salada, tinha muita fruta. E isso é para vocês... Muita fibra, muita água. E isso é para vocês verem que para emagrecer, você não precisa comer frango e batata doce e alface. Exato. Né? É justamente aí que é o ponto principal. É você encontrar o equilíbrio calórico. Realmente tem que ter o acompanhamento adequado de um profissional para poder determinar quanto que você precisaria ingerir durante o dia para que se encontre em déficit, né? Ou seja, gastar mais do que consome, e aí sim começar a ter a perda de gordura. A estratégia, gente, são as mais variadas. No caso da Aline, foi uma estratégia mais simples possível, chamada de low carb. Para quem não sabe, low carb, ao contrário do que muita gente fala, é simplesmente redução de carboidratos. Só que redução de carboidratos mediante o que? Os limites da Aline. Não significa zerar carboidrato. Exato. Então, no caso dela, o baixo carbo dela é algo em torno de 3 gramas por quilo. Se a Aline pesa 60, ela vai comer 6 vezes 3, 18, 180 gramas de carboidrato no dia. Aí você pensa, mas 180 gramas de carboidrato no dia é o quê? 180 gramas de arroz? Não. Vamos fazer uma continha básica. Vai. Uma colher de doce de leite, com 20 gramas de doce de leite, contém 11 gramas de carboidrato. Então, assim, se ela quisesse comer todos os carboidratos dela do dia de doce de leite, ok, parabéns. Mas né? não é o certo. E não é o mais saudável, principalmente. Né? Então, a ideia é justamente o quê? É encontrar o equilíbrio no qual ela possa comer o doce de leite dentro ali do planejamento, dentro dos macronutrientes que foram planejados, mas que isso represente apenas uma porcentagem do total do dia. Para que fosse uma dieta que eu conseguisse psicologicamente seguir. Exato. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito nela também é o quê? Não querer fazer compensações, do tipo assim, mas eu tô com vontade de... Eu tenho que treinar porque eu só posso comer isso no meu pós-treino. Não é isso. Muitas vezes o que a gente faz? Dentro de um planejamento, a gente procura colocar esses alimentos dentro do pós-treino por ser um momento mais adequado. Você está mais sensível à captação de nutrientes, você está naquela chamada janela anabólica, que na verdade o pessoal confunde, né? Não é uma janela, é um portal. O ideal, ela pode durar até 24 horas depois da sessão de treinamento. Mas é interessante que você consuma uma boa parte de carboidratos, proteínas, ali nos primeiros momentos depois do treinamento, 2 horas pós-treino, por exemplo. Então você não precisa sair correndo para poder ingerir seu malto com whey. Não precisa terminar o treino e já tomar. Exato. Vocês entendem? Por isso que nesse planejamento a gente conseguia organizar, por exemplo,
Um dos principais pós-treinos que ela fez até hoje era bolachinha maisena, certo? Que é rica em carbos. Doce de leite. Doce de leite, whey, certo? Da Dragon. E que mais que a gente colocava, amor? Iogurte. Fruta, né? Fruta e iogurte. Geralmente uma fruta de uma baixa densidade calórica, um morango, por exemplo, abacaxi, um melão, que tem ali a média de uns 10 gramas de carbo por 100 gramas de alimento, tudo bem? Então, assim, super de boa, garante saciedade, né? Tem Sim. ali estufamento gástrico. Mata a vontade de doce. Exatamente. Então você não fica acumulando aquela vontade para o sábado ou para o final de semana, para refeição livre. Porque no começo eu tive esse problema. Eu ficava acumulando vontades. Chegava no sábado eu queria ao mesmo tempo sorvete, pizza salgada, pizza doce, lasanha. Tudo junto. Pipoca, chocolate. Tudo. E aí vem o problema. Vamos lá. Se a linha ela tem ali um basal, né, de 2.200 calorias mais ou menos, e a gente trabalhou com um déficit de 500, então ela sempre girou ali em torno de 1.700 calorias diárias. Se a gente pegar por 7 dias, né, 7 vezes 5, 35. A Aline teria, em teoria, 3.500 calorias de déficit semanal. Mas aí vem a merda, né? Eu posso falar claramente, né? À vontade. Se você pegar um Big Mac simples, ele tem uma média de 500 calorias. Se você pegar um Mega Stacker triplo lá do Burger King, né, que é o que a gente chama de X-infarto, eu acho que só ele tem 1.000 e poucas calorias. Tá? E aí vem o ponto, uma pessoa que está descompensada do ponto de vista principalmente psicológico, ela não vai se atentar a isso. Então ela come pelo simples ato hedônico, ou seja, pelo ato de prazer. Comer, apenas comer. Exatamente. Você come e nem percebe que está comendo, né? E aí vamos fazer um outro paralelo. Se a gente fosse pegar arroz, né? Se você pegar ali o arroz branco, por 100 gramas, ele vai ter uma média de uns 28 gramas de carboidrato, uns 2 gramas de proteína e praticamente zero de gordura. Tudo bem? Então, se você pegar 28 gramas vezes 4 calorias, vai dar 4 vezes 8, 32, 72 calorias. Apenas, porque nem todo mundo sabe, cada grama de carboidrato 4 calorias. 4 calorias. Isso. E cada grama de gordura, 9 calorias. 1 grama de proteína, 4 calorias. Tá? Só pra gente fazer umas continhas. 28 vezes 4, 72. Não, 92, né? Perdão. 28 vezes 4. 92, isso. Não, Ih, caralho. Eu não sou da 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 2, 8. Com 3, 11. 112 calorias, perdão. Tava certinho. Isso, 112 calorias, mais um pouquinho ali de calorias que veio das proteínas. Tudo bem? Que não é nada. Pô, imagina você tentar consumir 3.500 calorias do déficit, né, que você teve na semana, na forma de arroz. Foi aí que a gente começou a ter as ideias do quê? Olha, amor, vamos fazer uma coisa. Ao invés de chegar no dia da refeição livre, você comer o que você quiser, porque você ainda não está conseguindo se controlar dessa forma. E eu sempre passava mal, porque eu comia mais do que era o adequado, e isso atrapalhou muito no começo a perda de peso. Sim. O que a gente fez? Você vai começar com comida. O que você está com vontade de comer? Estrogonofe? Lasanha? Qual outra coisa? Por exemplo, uma parmegiana, coisa assim. Comece pela comida. Porque eu tenho certeza que 2 pratos bem servidos de Você não aguenta comer mais nada. Você não aguenta comer mais nada. No máximo você vai comer um docinho, um sorvetinho, alguma coisa e morreu ali a refeição livre. Sim. Ou seja, mesmo que ela coma ao ponto de se satisfazer e não conseguir comer mais, no máximo ela consumiu ali uns 2.000 calorias. E olha lá, chutando bem alto. Então ela ainda tem ali um déficit semanal de 1.500 calorias. Tudo bem? Foi assim, e aí que vem o ponto principal. Vamos pegar março inteiro. Então, março, abril, maio, junho, estamos no final de julho. Sim. Já são quase 20 semanas de trabalho. Sim. Nós começamos realmente a apertar o trabalho agora, nas últimas 4 semanas. Mas apertar mesmo na última semana. Exato. Porque, assim, não, contando para as últimas semanas, para as últimas 4 semanas. Sim. Né, sim. que seria agora o mês de julho. Agora, a partir de agora que a coisa vai começar a apertar de verdade. Exato.
Então, assim, por que eu falo apertar? Porque as refeições começam a ficar um pouquinho mais restritas. Fazer uma refeição livre na semana não é necessariamente mais uma comodidade, é feita ou não é feita devido à real necessidade. Um detalhe, amor, desculpa te cortar. Isso, esse a mais, essa apertada, por quê? Porque eu quero competir. Isso. Uma pessoa normal que apenas quer mudar o hábito de vida não tem necessidade nenhuma. Até porque, como o título desse quadro todo é Diário de uma Preparação. Exatamente. Deixando muito claro pra vocês, tá? Exatamente. Então, assim, foi que nem eu falava pra ela. Eu brincava muito com ela. Eu falava, você não viu nada ainda. Você tá de boa. E realmente, ela tava vindo muito tranquila. Por quê? Todo dia um pós-treino super gostoso, comida de qualidade, às vezes Comia até bem. com uma certa liberdade de querer colocar uma coisinha a mais. Né? Vou dar um exemplo. Pegar um queijinho ralado e jogar por cima assim, de boa. Até assim, porque quando você não tem o objetivo de treinar e você treina de treinar, não, desculpa, de competir, e você treina de verdade, você tá aí seguindo certinho a sua dieta, não é um queijinho ralado? Exatamente. Que vai estragar tudo. Não é uma farofinha ali de vez em quando, um molhinho, alguma coisinha. Em quantidades Exatamente. pequenas. Exatamente. Mas é a ideia de falar de quantidades pequenas, porque Sim. senão tem gente que vai falar assim, o Vai Adam virar falou o que não queijo tem ralado. problema. Aí Mas- joga lá molho Não, pra não. caralho. Não. Exato. Não, o Adam falou que pode, soca molho aí. É. Enfia pelo cu o molho praticamente. Mas enfim, Tá. vocês pegaram a ideia, né? Então assim, agora nessas últimas 4 semanas a gente combinou, refeição livre vai ser se realmente for necessário, tá bom? Esse final de semana foi. Foi, porque Foi. a Aline tá de TPM. E porque eu estava realmente, aonde eu encostava, eu dormia. Sim. Bateu um cansaço, começou a bater muito forte. Só que tem um detalhe, tá? Não adianta você vir com essa desculpinha do aonde você encosta, você dorme. O pessoal tem que entender uma coisa, gente. O gasto energético total do seu dia, ele vai ser calculado pelo que o seu organismo necessita para poder manter as funções vitais, que a gente chama de gasto basal, certo? O chamado gasto associado às atividades do dia a dia, ou seja, não associados ao exercício, mais o gasto do exercício, que a gente coloca como um fator de atividade dentro de uma equação. Aí a equação vocês podem procurar, pode ver do Dudu mesmo, não importa, tá bom? Ele tem lá várias formas de fazer cálculo que ele sugere dentro do trabalho dele. Enfim, nosso corpo entende o processo de emagrecimento como uma agressão. Por quê? Tô morrendo mesmo. Por quê? Porque a mãe natureza, na sua sapiência, ela criou um tecido de reserva energética chamado tecido adiposo, que serve para quê? Para prover você com energia em situações onde não há oferta calórica, ou seja, onde você não tem comida. Pô, mas isso é impossível, Ada. Não, caralho, pensa aí há 20, 30 mil anos atrás. Tinha mercadinho, tinha Subway, iFood, entendeu? Tinha iFoda, né? Porque só se fudia com o leão atrás de você. A real é essa. Então, assim, o homem pré-histórico, né? Caçador, coletor, ele não tinha essa oferta energética abusiva que a gente tem hoje, que é até uma das hipóteses da pandemia de obesidade que a gente tem, que a gente chama de hipótese obesogênica, certo? A gente vive num ambiente que propicia o ganho de massa gorda. Até porque, outro dia a gente foi ver o preço, né? É. A gente passa na frente do Big Mac, tá lá, 2, 3, do Big Mac não, Do McDonald's, 2, 3 lanches, R$14. A gente foi ver um maço de aspargo, quase 30. Exato. Tudo propicia você a comprar o mais gordo. E porque geralmente é mais barato. Então, assim, gente, o grande ponto aí é o seguinte. Dentro desse contexto, se você for parar para pensar, a Aline está perdendo massa gorda de forma proposital. Certo? Qual que é o mecanismo fisiológico que ela tem, que nós todos temos e que está guardado dentro dos nossos genes? Conforme você vai tendo perda de massa gorda, perda de reserva energética, não tem oferta do ambiente para você estocar mais gordura, a tendência é que você comece a reduzir as atividades que gastam energia.
Por isso que dá sono, você começa a querer dormir à tarde. Exatamente. Daí limpar a casa, você não limpa mais a casa. Você fica com preguiça de ir no mercado. Você não quer andar com o cachorro. Exatamente. Você não quer transar e por aí vai embora. Isso a gente não tem esse problema, tá bom? Mas o pior que é verdade. O pior que é verdade. Se a gente for conversar com o pessoal na real, tem uma galera que durante essa etapa fala: meu, eu tô tão cansado que eu não consigo fazer nada. Eu acho que se a minha mulher quiser fazer alguma coisa, fudeu. Ela vai chamar o porteiro. Porque realmente a tendência é que você tente entrar num estado quase de estase para conservar energia. E aí quase é aquilo. Berna. Exato. E aí é aquela coisa. O que a gente considerava como sendo um basal de 2.200 diminui. Aí você vai para uns 2.000. Vai para uns 2.000. O déficit que a gente tinha pensado de 500 calorias já diminui, acaba se tornando só 300. Estão pegando mais ou menos essa ideia? Por isso que a gente tem, assim, se a gente fosse pensar num gráfico, ao invés do peso cair de forma linear, a tendência é que ele caia e estabilize. Por isso que a pessoa fala: mas eu estou fazendo de tudo e não estou mais tendo resultado. Exato. Mas por quê? Principalmente porque ela não faz novos ajustes dentro da dieta, e novos ajustes não significam necessariamente ter mais corte calórico. Não, pelo contrário. Teve semana que a gente aumentou Teve o que aumentar. Meu peso, despencou. Caiu. E aí a gente poderia entrar em outras implicações fisiológicas, mas eu acho que não é o foco da nossa discussão. É mais para poder deixar claro isso para vocês. Vocês têm que entender que a perda de peso ela não ocorre de forma linear. Ela ocorre muito mais rápido no começo, porque você perde água, perde glicogênio. Depois ela começa a cair de forma mais devagar, porque é realmente quando você está perdendo gordura. E depois a tendência é que isso estabilize, fique mais difícil. Esse é o momento de você revisar suas estratégias de treinamento, revisar suas estratégias alimentares. Às vezes você está muito restrita. Quando está muito restrito também, seu corpo vai entender que você está passando necessidade realmente. E aí ele tenta estocar o máximo possível. E aí você não vai emagrecer. Ao invés de emagrecer, você pode até ganhar mais massa gorda. Tudo bem? E aí talvez seja um momento de você pensar em uso de um termogênico, ou então de aumentar uma dose de termogênico, né? Assim, a Aline falou desde o começo: mas você não acha legal a gente já começar com um termogênico, alguma coisa? Eu falei: não, vamos devagar. Vamos devagar. No começo, as primeiras semanas, foi tudo no limpo, sem nada. Exatamente. Dieta, cardio, nem termogênico eu podia tomar, né? Foi ali no seco mesmo, sem cuspe. Vocês entenderam? Mas não, assim, tirando as brincadeiras, gente, é verdade. Por quê? Esse começo é quando a pessoa se encontra mais responsiva, que é quando você faz pequenas modificações no dia a dia dela, coloca alimentos de mais qualidade, às vezes nem se preocupa tanto com a questão das calorias, né? Ela começa a ter resultado, porque volta a ter rotina de treinamento, rotina de aeróbico, rotina de dia a dia. Sim. Então, assim, como rotina a gente estabeleceu todo dia tem que limpar a casa, todo dia tem que andar com o cachorro para poder manter a rotina e manter esse gasto energético que não é do exercício constante. Ok? Isso foi como ela perdeu 10 quilos até o momento. Comendo doce de leite, comendo sucrilhos, comendo bolacha maisena. A gente acrescentou um termogênico. Sim. Teve o termogênico, a gente colocou o Black Viper. É aquilo que a gente tinha comentado. Black Viper, para quem não sabe, gente, Black Viper ele contém o extrato de efedra, que purificado ele fornece para a gente um composto farmacológico que é a efedrina, tá? Que é o mesmo que a gente encontra num medicamento que a gente chama de Franol, tá bom? A diferença é que no Franol a gente tem uma forma de sal, que é o sulfato de efedrina, né? E no Black Viper, ou outro termogênico qualquer que a gente tem aí no mercado que contém a efedra, a gente vai ter o extrato da planta e a partir dele no nosso organismo, por uma série de transformações, é liberado o princípio ativo, ok? Só. É a mesma coisa, mesmíssima coisa. E a efedrina, ela funciona como? Ela também atua aumentando a termogênese, né, por se ligar lá no receptor da célula gordurosa. Ela também consegue modular no sistema nervoso a fome, porém, do ponto de vista farmacológico, ela é muito menos potente do que, por exemplo, as anfetaminas.
Certo? Por isso que as pessoas falam, pô, Adam, mas então a Aline tá tomando anfetamina de novo, não sei o que, vai dar merda de novo? Não, é justamente o contrário. A gente está trabalhando aí com um suplemento cuja dosagem é baixinha, suficiente para poder funcionar como se fosse um pontapé. Tudo bem? Até porque não foi isso que me emagreceu, né? Não, que isso, não. Ficar em cima da bicicleta não emagreceu, não, né? Ficar, tipo... Todo mundo só olha o doce de leite, gente. É isso, todo mundo só olha, mas ninguém vê que todo dia eu acordo cedo, eu vou pra bike, faço tudo, depois eu vou treinar, daí eu já tenho cardio de novo, são 2 cardios por dia. Exatamente. Né? É e assim, brincadeira, só né? aumenta semana a semana esse cardio, vai chegar uma hora que Não, mentira, eu diminui essa semana. Porque essa é minha semana de treino regenerativa, mas semana que vem ele vai aumentar. Ou não, né? Quem sabe? Vai. Enfim, mas isso é só para vocês entenderem um pouquinho de como é que é o trabalho. A gente falou que ia apertar um pouquinho agora. Por quê? Porque essas últimas 4 semanas é que realmente eu falo que são o diferencial para quando você quer virar um atleta. A Aline, ela ainda tem algumas deficiências, agora falando como coach. Ela ainda tem algumas deficiências do ponto de vista de shape, né? Que ela precisa muitas. corrigir. Sim. Ela precisa ganhar mais posterior de coxa, ela precisa ganhar mais glúteo. A Aline tem uma facilidade para desenvolver muito o superior dela. Fica muito bonito. Mais do que o inferior. inferior. Então, assim, as próximas 4 semanas vão ser para poder terminar de baixar o percentual de gordura dela, que é o mais importante no momento. Fazer uma fase de consolidação e manutenção, na qual a gente não objetiva subir o percentual de gordura dela muito mais do que 1, 2%. Então, assim, se a gente terminar essa fase com 12%, 11% de gordura, ficar nessa faixa na manutenção 12, 13. ela vai ficar em 12, 13. No off, gente, off, para quem não tem uma ideia... Não isso, é FOF. Exato. Isso subiria para no máximo uns 15, 16. Chorando, não, pelo amor de Deus. Chorando. 15. Chorando. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando ela começou lá com 74 quilos, o percentual de gordura dela girava em torno de 26, 27. Tudo bem? Para uma mulher normal, é um percentual de gordura que a gente considera aceitável. Não é dos melhores, né, do ponto de questão de saúde, mas é aceitável. Agora, para quem quer competir, evidentemente, né? Como você mesmo disse. Não faz sentido, né? Não, a palavra que me ofende. Ah, tava gorda. Isso, exatamente isso. Não, a gente tem que falar a verdade. Pro ponto de vista de competição, ela estava gorda. Sim. Ela não estava num off. Ela estava bem acima do peso. Largada. Então, o primeiro passo foi trazer ela de novo, vamos dizer assim, para dentro do contexto esportivo, competitivo, e agora começar a lapidar para que ela possa competir. Isso eu falo por quê? Eu falo até por experiência própria. Eu já fui atleta, né? Eu tive uma época em que eu fiz off, teve época que eu fiz FOF, né? E descobri que fazer FOF não era a melhor estratégia. Porque depois é muito sacrificante. Exatamente. Depois realmente é muito difícil para você... Então, só para a gente colocar em termos numéricos, a Aline levou 16 semanas para poder sair, por exemplo, de 26 de BF para o que ela está hoje, que deve ser em torno de uns 16, 15. Que deveria ser o percentual dela de off. Tudo Sim. bem? Nessas próximas 4 semanas, ela vai baixar para mais ou menos os 11, que é o nosso objetivo. Ok? Beleza. Por quê? Porque no próximo off dela, eu quero que ela suba no máximo para 15, 16, e ela não precisar fazer 16 semanas de preparação. Não precisar de tanto tempo assim de preparação. Para poder chegar em 11%, 10%, que é o que a gente preconiza competitivo. Isso. Beleza? É assim, hoje, né? Mas só para poder deixar claro, ela tá falando tanto, né, que essas últimas 4 semanas não sei o quê, só que todo dia pós-treino, gente, ela come 200 gramas de açaí, 40 gramas de granola, 100 gramas de banana e ainda caberia jogar até um pouquinho de leite condensado por cima. E whey. E whey também. Então, qual é a diferença disso para um açaí que a gente come na rua porque simplesmente está com vontade de comer? Ou então pega esses macros nessa refeição, junta esses macros. Por que tem que ser batata doce e frango? Por que no pós-treino eu não posso tomar um açaí? Exatamente. É um momento oportuno, é um momento que nem a gente já falou, você está mais responsivo e que o impacto, vamos dizer assim, negativo que talvez essa refeição tivesse
fora de um planejamento, isso seria minimizado. Então, assim, para quem gosta, né, dessa área de nutrição, buscar sobre nutrient timing, né, ou seja, timing nutricional, observa que nesse momento pós-treino, picos de insulina, liberação de insulina mais acentuada, que pode ser feito, evidente, com a sua destrose, ou com seu malto, ou com sucrilhos, com açaí, com o que você tiver mais tesão de comer. Tudo bem? Vão ter o mesmo impacto final, né, no seu organismo. Evidentemente que se você for lá e fazer isso num horário não muito adequado, principalmente para quem não tem uma flexibilidade metabólica muito grande, que nem eu, no meu caso, eu como besteira a qualquer horário do dia e meu percentual de gordura permanece mais ou menos estável. Mas por quê? Porque eu já venho num trabalho metabólico já de muitos anos. Eu compito desde 2011, né? Mas eu falo isso porque tem gente que afirma que você só vai emagrecer se você cortar tudo isso da sua vida. Ah, não, nem fudendo, nem fudendo, nem fudendo. Cara, na verdade, essa eu acho que é a maior falácia. Se alguém te falar isso, foge. Exato, eu acho que essa é a maior falácia do bodybuilding e uma das maiores falácias que tem dentro do campo do emagrecimento, da estética. Justamente por quê? Porque não leva em conta o paciente como ser social. Ele acha que, tipo, quem está sentado na frente dele ali, o profissional, né? Ele acha que aquela pessoa que está sentada na frente dele é uma máquina que vai obedecer aquilo. Não tem vida, não tem amigo, não tem família. Não tem mulher, não tem marido, não tem filho, não tem vida social, não tem trabalho, não tem porra nenhuma. Ela vive para abrir marmita e comer ovo com cheiro de peido. A verdade é essa. Então, assim, a gente tem que antes entender que quem está ali na sua frente é uma pessoa que tem vida e que nosso trabalho enquanto profissional de saúde será o quê? Escutar ela e tentar entregar para ela o melhor resultado possível dentro da realidade dela. Lógico, a gente sempre vai orientar. Olha, meu querido, comer coxinha não é a melhor opção para a sua vida para o longo prazo. Mas você pode comer uma coxinha no final de semana, você pode tomar uma cervejinha, um vinhozinho. O problema é que a maioria das pessoas entendem isso como encher a cara. Exato. E a maior parte das pessoas entende isso como o coach liberou o dia do lixo. Não existe dia do lixo. Não é refeição lixo, até porque comida não é lixo. Tá? É uma refeição livre, programada. Dependendo se você vem de uma fase de depressão muito pesada, que é o que está acontecendo com a Aline nessas últimas semanas, a gente pode programar um dia de recarga, no qual ao invés dela fazer uma única refeição, não se anima muito. Ela vai fazer um dia de carboidratos bem altos, né? E daí quando a gente fala bem alto, né, só em termos de valores, a gente fala em, por exemplo, 8 gramas por quilo, né? Então, assim, se ela comia 6 vezes 3, 18, né, 180 gramas, ela vai comer agora 6 vezes 8, 48, 480 gramas de carboidrato, que é bastante coisa. Sim. São estratégias. Exatamente. Tudo isso para vocês verem que existem aí diversas maneiras de trabalhar. Né? Muita gente. Com doce de leite. Exato. Muita gente pode perguntar assim, mas e com relação às estratégias farmacológicas? Eu garanto para vocês que o que a Aline usa não é nada do que um atleta realmente não usaria. São dosagens bem reduzidas, até porque uma coisa que eu prezo muito até com as minhas atletas é a questão da feminilidade, né? A questão de manter as características, até porque, de novo, eu penso, é uma esposa, é uma filha, é amiga de alguém. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Tá, ok. Beleza, a parte então de ergogênicos. Até porque, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu ia contar tudo. E Sim. Tudo será contado. Porém, esse daqui é sobre alimentação. Sim. E acho que a gente pode fazer um outro vídeo falando de ergogênicos. Tá, é que eu não sabia. Eu pensei que a gente ia falar de tudo hoje. Não, senão já passou de meia hora isso aqui. Beleza, então. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem. Se vocês tiverem dúvida, deixa aqui nos comentários, né? Ou então sugestões de temas para os próximos vídeos. Até porque já ficou aí uma sugestão, né? Falar de ergogênicos, as coisas que eu tô usando. Eu
acho que é isso. Se inscreve, dá seu inscreve, like. dá seu like, ajuda nós aí que... Exatamente. né? Ativa o sininho aí Ativa o sininho. e segue nós nas redes sociais. Demorou? É isso aí. Tamo junto, galera. Valeu.